a primeira pessoa, se fosse hoje, eu não faria jamais. Porque não é nem um pouco o tipo físico que me atrai, não tinha não era uma pessoa sexy, não era nada. Era um turco de peruca. Lembrar isso hoje em dia, gente, onde é que eu estava com a cabeça? Quer dizer, eu não estava com a cabeça, estava com a cabeça lá, entendeu? Queria resolver um problema físico, que eu estava precisando de ter um contato físico com uma pessoa. E esse foi o que aconteceu. Eu conheci, acho que numa viagem que eu fui para Brasília, fazer uma matéria, uma reportagem para a escola na época. E a gente lá se encontrou, saiu para jantar alguma coisa, mas não rolou nada. Aí chegou aqui em São Paulo, a gente acho que se falou e aí finalmente saímos. E saímos uma vez só, porque depois eu percebi que, enfim, tinha resolvido um problema que eu precisava resolver físico, mas o problema emocional não estava resolvido porque eu saí da transe e fui imediatamente tomar banho para me livrar daquela coisa, entendeu? Fiz isso algumas vezes com outras pessoas porque ainda tinha esse problema assumir a homossexualidade, para tirar o cheiro daquela pessoa e do pecado que eu tinha cometido. Lembra-se que eu sou de uma família católica, apostólica, romana, praticante. Então, fui criado aí dentro. Não, eu queria um sexo casual, para mim era um problema físico, eu queria resolver um problema físico. Mas, evidentemente, que eu sonhava com um moço de terno e gravata e pasta. Foi quando eu conheci ele, entendeu? Que eu não tinha nem terno, nem gravata, nem pasta. Mas era assim, ajeitadinho, mais em ordem, entendeu? Então, a cassação era muito centralizada em alguns pontos, né? Era mais fácil, porque as pessoas que estavam a fim de transar iam para o Trianon ou para boate, e aí você se encontrava e eventualmente transava ou não. Às vezes ficava amigo, que não tinha, sabe, começava a conversar, percebia que não tinha atração nenhuma, ficava amigo e pronto. E era isso, era bem centralizado. Bem centralizado. Eu me lembro que nos anos 70 e poucos, o centro da cidade ainda fervia. Tinha ainda muito encontro no centro da cidade para quem não tinha carro. Quem tinha carro e tinha mais grana, ia para o Trianon. Porque lá era uma cassação mais de carro, realmente. E não tinha mexer, não era uma coisa de mexer. Não tinha, nem no centro da cidade nessa época também não tinha. Todo mundo de carro. Era fazer programa mesmo. Achavam bonitinho, encostavam, ia para o carro do outro, ficava conversando, se rolava, se não rolava, tchau. O centro da cidade é a mesma coisa, não tinha essa coisa que virou esse mercado dessa maneira. Não tinha. Você ia lá para fazer programa, ia num restaurante, encontrava alguém, flertava, saía. Tinha lá o Eduardo, tinha o Gigeto, tinha o Montechiaro, Cantina do Piero, era então, ali, Nestor Pestana e... Mas todos esses lugares que você falou não eram gays, eram lugares onde a intelectualidade... A intelectualidade ia, mas, tinha um monte de mas gay. se você ia na Ipiranga, atrás da biblioteca, Teatro Municipal, aí já tinha. Já tinha a Avenida Ipiranga com São Luís. Aí já tinha uma coisa... Galeria Metrópole, que era muito conhecida. Eu acho que com essa coisa da disseminação da AIDS... Os gays se retraíram para fazer encontros. E aí pagava, virou um mercado, porque eu fazia sexo lá com um fulano que punha a camisinha e era uma coisa voltada a sexo mesmo. Então, facilitou. Mas por outro lado também você tinha medo de sair com o Michê, né? Tinha medo de morrer, né? Exatamente, o Michê transava com todo mundo, podia ser um... Sim, mas eles usavam camisinha. Alguns. Sei lá. Foi horroroso. Meu filho, cada espinha que saía na cara, você achava que estava... Além do que Estava à beira da morte, né? Além do que. E a gente demorou, como a gente era casado e monogâmico, a gente demorou um século para fazer exame. Até que um dia a gente resolveu fazer. Eu fiz, você não fez. É verdade? Ele achou que eu fazendo era o suficiente. Mas é que eu não tinha essa vida que você teve aí, né? Pregressa. Pregressa. Tá certo. Mas demorou um século para a gente fazer exame. E quando veio, a gente ficou aliviado. Mas, enfim, não é que a gente esperava que tivesse, mas a dúvida sempre tem, né? Mas, enfim, foram anos de muita tensão.
você vendo os amigos irem muito embora, muito triste. Muito triste. E aí, triste, mas ao mesmo tempo uma coisa que reforçou muito o nosso relacionamento. É. Deu aí uma bela cimentada na coisa. Triste porque as pessoas tinham vergonha. Era, além do sofrimento, além da perspectiva da morte, da não vida e do sofrimento físico, porque eram doenças horríveis que apareciam nos aidéticos. Tinha vergonha, que era horrível, porque a vergonha E o preconceito era da pessoa, em relação a essas família, pessoas, né? Era... As pessoas não queriam se aproximar delas. Ou enfim. então elas se fechavam, ficavam doentes, não queriam mais ver ninguém. Aconteceu com um amigo nosso. A gente, depois de um ano sem ver ele, ele morreu. Aí nós descobrimos. Isso foi bem no comecinho, que as pessoas ainda não tinham noção do que era isso aí. E ele já sabia que tinha ido para os Estados Unidos e voltou e se enfiou dentro de casa e morreu aí com a família, sem ninguém saber. Sem ninguém saber, morreu com vergonha, provavelmente, de dividir isso. Eu tive um primo que morreu de AIDS, mas já em 89 já não era mais esse peso, não era mais essa... Também porque tinham tirado essa questão da AIDS de cima dos homossexuais, Também. Tinha disseminado para outras... As mulheres estavam morrendo de AIDS. As mulheres, enfim. Héteros não era estavam uma morrendo coisa de que AIDS, era só da comunidade gay, vamos dizer assim. Então isso aliviou também e generalizou o problema.